Boa noite, aqui é o Rafael. Nós estamos no nosso primeiro encontro de psicanálise. Estou aqui com o Luiz Dias. Então vamos começar aqui a ler as 5 lições de psicanálise do Freud. Vou abrir aqui. Primeira lição. Senhoras e senhores, constitui para mim sensação nova e embaraçosa apresentar-me como conferencista ante um auditório de estudiosos do Novo Mundo. Considerando que devo esta honra tão somente ao fato de estar meu nome ligado ao tema da psicanálise, será esse, por consequência, o assunto de que lhe falarei, tentando proporcionar-lhes o mais sinteticamente possível uma visão de conjunto de história inicial e do ulterior desenvolvimento desse novo processo semiológico e terapêutico. Se algum mérito existe em ter dado vida à psicanálise, a mim não cabe, pois não participei de sua origem. Era ainda estudante e ocupava-me com meus últimos exames, quando outro médico de Viena, Dr. Joseph Breuer, empregou pela primeira vez esse método no tratamento de uma jovem histérica. Ocupemo-nos, pois, primeiramente, da história clínica e terapêutica desse caso, a qual se acha minuciosamente escrita nos estudos sobre a histeria, que mais tarde publicamos, o Dr. Breuer e eu. Tudo tranquilo aí, Luiz? Aham. Você sabe que esses primeiros, a primeira geração ali dos psicanalistas, eles eram eles eram como é que é? Não é neurocirurgião, mas neurocientistas, né? Neurologistas. Isso, exatamente, neurocientistas. Então é uma geração bem interessante, né? Inclusive Freud foi, né? Mas preliminarmente, uma observação. Vim a saber, aliás, com satisfação, que a maioria dos meus ouvintes não pertence à classe médica. Não cuidem, porém, que seja necessário uma especial cultura médica para acompanhar minha exposição. Caminharemos por algum tempo ao lado dos médicos, mas logo deles nos apartaremos, para seguir com o Dr. Brower uma rota absolutamente original. A paciente Dr. Brower, uma jovem de 21 anos, de altos dotes intelectuais, manifestou no discurso de suas doenças, que durou mais de 2 anos, uma série de perturbações físicas e psíquicas mais ou menos graves. Tinha uma paralisia espática de ambas as extremidades do lado direito, com anestesia, sintomas se estendia por vezes ao membros do lado oposto, perturbações dos movimentos oculares e várias alterações da visão. Dificuldade em manter a cabeça erguida, tosse nervosa intensa, repugnância pelos alimentos e impossibilidade de beber durante várias semanas, apesar de uma sede martirizante. Redução da faculdade de expressão verbal, que chegou a impedir de falar ou entender a língua materna. E, finalmente, estando de absência, ausência, de confusão, de delírio, de alteração total de personalidade, aos quais voltaremos mais adiante a nossa atenção. Ao terem notícia de semelhante quadro mórbido, os senhores tenderão, mesmo não sendo médicos, a supor que trata-se de uma doença grave, provavelmente do cérebro, com poucas esperanças de cura, e que levará rapidamente o enfermo a um desenlace fatal. Os médicos podem, entretanto, assegurar-lhes que, numa série de casos com fenômenos da mesma gravidade, justifique-se outra opinião muito mais favorável. Quando tal quadro mórbido é encontrado em indivíduos jovens do sexo masculino feminino, cujos órgãos vitais internos, coração, rins, etc., nada revelam de normal ao exame objetivo, mas que sofreram, no entanto, violentos abalos emocionais. E quando em certas minúcias os sintomas se afastam do comum, já os médicos não consideram o caso tão grave. Afirmam que não se trata de uma afecção cerebral orgânica, mas esse enigmático estado que, desde os tempos da medicina grega, é denominado de histeria, e que pode simular todo um conjunto de perturbação. Eu vou parar um pouquinho. É interessante, né, essa coisa de histeria, né? Sim, sim. E até hoje tem muito disso, né? Pior que não, cara. Pior que não. Desse jeito que o Freud está falando, não. Hum, Porque a histeria que ele está descrevendo aí é tipo, é quando os sintomas se manifestam no corpo. Então, sei lá, a pessoa tem uma perda.
tem uma perda, tem um desejo assim que é incapaz de, um desejo dela que é incapaz de ser realizado e ela fica nessa frustração, sei lá, e aí acaba perdendo a esperança e tal, acaba perdendo o amor pela vida. hum, Essa situação, a histeria para Freud nessa situação é quando isso se manifesta no corpo. Então, por exemplo, é quando um braço deixa de mexer, quando uma parte do rosto deixa de mexer. Tipo isso aí que ele tá falando, entendeu? Ah, são doenças psicossomáticas, né, nesse caso, né? mais ou menos, mais ou menos. Então, eu acho que seria nesse sentido que ele está falando de seria, né? Até ele descreveu aqui, né, vários sintomas que ela teve, né? Como a gente vê aqui para cima, a dificuldade de manter a cabeça erguida, tosse nervosa, mas tem aqui a parte sinestésica, né? Que é a paralisia, né? Anestesia, sintomas do lado oposto. Eu acho que é mais ou menos nessa questão de psicossomática, né? Sim, sim. Quando você fala assim que hoje tem muito, é porque a gente não vê muito esse tipo de caso, né? É bem raro. Hum, é, pode ser, acho que é um caso mais extremo, talvez, nesse caso, né? Mas seria mais grave, né? Não, não sei, porque, tipo, só existe histeria nesse conceito que o Freud está falando quando realmente a, a doença não, não vou dizer a doença, mas a palavra trauma expressa muito bem isso que eu tentei descrever. Quando acontece esse trauma, a histeria é o seguinte, a pessoa manifesta no corpo esse Hum, trauma. Aí é o exemplo que ele deu. Por exemplo, o meu professor de psicanálise, ele disse que uma mulher perdeu o filho, perdeu o filho. E depois que ela perdeu o filho, o braço direito dela parou de funcionar. E sei. aí alguém virou para ela e disse: Pô, seu filho era o seu braço direito? Aí quando a pessoa disse isso, o braço voltou ao normal. Hum, interessante. Ele vai falar disso daqui, acho que nesse ou no próximo, na próxima lição, né? Catarse, Cartaz, né? entendeu? Então não é muito comum. Né? A gente não vê isso em todo lugar. Sei lá, a Hum, gente pode ver, por exemplo, eu já. Às vezes isso acontece comigo, por exemplo, quando eu tô muito tenso, tipo, muito tenso, eu tô vivendo assim uma memória muito intensa, tal. Às vezes eu começo a fazer uns movimentos assim meio estranhos, mas eu não sei se é esquizofrenia, meu psicólogo disse que é isso, mas o psiquiatra diz que não é, mas isso chama acting out. É quando você está sofrendo alguma coisa e você manifesta isso num comportamento meio teatral. hum, Isso é histeria. Isso é histeria. entendi. Esses seriam espasmos que você está falando. Se temos certos espasmos, seria uma coisa assim? Não Espasmo só. nervoso? Tipo assim, é porque você nunca viu uma coisa assim. Se você tivesse visto, você ia saber como é que é. É, você já viu? Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma imagem de um filme para te mostrar o que que isso significa. Espera que eu vou. Continua aí, eu vou pensando num filme pra... Isso, vai pensando aí, vamos lá. Tem bastante coisa aqui, né? Tem bastante nível, né? Nesses casos, não consideram a vida ameaçada e até acham provável o restabelecimento completo. Nem sempre é fácil distinguir a histeria de uma grave doença orgânica. Não nos importa, porém, deixa eu ver aqui, se alguém tentou entrar, né? Cadê? Ah, você levantou a mão, tá, pode falar. Cara, você já viu aquelas mães que, tipo, elas perdem o filho e elas meio que ficam catatônicas? Sim, sim, já vi. Aí, tipo, é muito parecido com isso quando uma mãe ela perde o filho e ela começa a fazer algum comportamento repetitivo, ela começa tipo exibir um comportamento assim meio estranho, sabe? Hum, hum.
Sei, Você sei. já viu alguma coisa assim? Já vi, já. Já teve Então, uma sim. parente minha que teve isso daí. Então, tipo, você consegue falar para mim mais ou menos como é que aconteceu, só para eu ver se eu tô seguindo um Então, caminho certo? no caso, eu tive uma prima, que ela teve uma separação muito, muito intensa. E, e ela meio que perdeu, assim, né, a noção, né, de movimento, as coisas. Então, eu imagino que seja um caso parecido que eu tinha falando sobre isso, né? Porque foi um impacto emocional, né? Foi uma grave perturbação, como ele está colocando ali, né? Ela perdeu o movimento, tipo, das pernas. Não, ela não tinha muita coordenação, perdeu uma coordenação motora, uma parte, Ah, entendi, entendeu? entendi. Então, assim, ela não conseguia responder direito a algumas. Assim, um movimento simples, né? Não conseguia muito bem responder direito, assim, ela estava bem, depois ela teve esse baque psicológico, e daí ela não conseguia responder bem ao ambiente, né, em volta. Então é isso mesmo que eu queria falar. Tem isso, É, tem essa experiência. aí seria, né? Seria, né, nesse caso, né? Sim, sim. Tá vendo só? Então, agora que você escreveu, eu lembrei disso. Ah lá, até ele vai falar aqui, ó, nem sempre é fácil engolir a histeria de uma grave doença orgânica. Não nos importa, porém, precisar aqui como se faz um diagnóstico diferencial desse gênero, bastando-nos a certeza de que o caso do paciente de Breuer era daquele em que nenhum médico experimentado deixaria de fazer o diagnóstico de histeria. Podemos também acrescentar, consoante, a história clínica, não só a ficção lhe apareceu quando estava tratando do pai, que ela adorava e cuja grave doença havia sido de conduzi-lo à morte, como também que ela, por causa dos seus próprios padecimentos, teve de abandonar a cabeceira do enfermo. Até aqui nos tem sido vantajoso caminhar ao lado dos médicos, mas breve os deixaremos. Não devem os senhores esperar que o diagnóstico seria em substituição ao de afecção cerebral orgânica grave possa melhorar. Consideravelmente para o doente, a perspectiva de um auxílio médico, que a medicina é a mais das vezes impotente em face a lesões cerebrais orgânicas, diante desse via o médico não sabe, do mesmo modo, o que fazer, tendo de confiar e providenciar a natureza a maneira e a ocasião em que se há de cumprir seu esperançoso prognóstico. Com o rótulo de seria, pouco se altera, portanto a situação do doente, enquanto que para o médico tudo se modifica. Pode-se observar que este se comporta para com os histéricos de modo completamente diverso e para com o que sofre de uma doença orgânica. Nega-se a conceder ao primeiro o mesmo interesse que dá ao segundo, pois não obstante as aparências, o mal daquele é muito menos grave. Mas acresce outra circunstância. O médico que, por seus estudos, adquiriu tanto conhecimento vedados aos leigos, pode formar uma ideia de etiologia das doenças e de suas lesões, como, por exemplo, nos casos de apoplexia ou de tumor cerebral, e ideia que até certo ponto deve ser exata, pois lhe permite compreender os pormenores do quadro mórbido. Em face, porém, das particularidades dos fenômenos histéricos, todo o seu saber e todo o seu preparo em anatomia, fisiologia e patologia deixam-no desamparado. Não pode compreender a histeria, diante do qual se sente como um leigo, posição nada agradável a quem tem autoestima o próprio saber. É interessante, né, pensar aqui, né, eu acho bem interessante porque ele põe isso, né, e também tem uma questão do ego, né, a pessoa também não entender muito bem o que está fazendo. Eu acho interessante ele pôr isso também, né, nesse texto, né. É interessante, mas eu acho que isso talvez não tenha relação com a histeria. Sim, sim. Eu acho que ele tá falando assim que a pessoa, o médico, mesmo com toda a porta ali que ele tem, ele não sabe como tratar a histeria, né? Que seria que sai do escopo dos exames orgânicos e outras coisas, né? Das lesões, etc. Né?
Talvez isso aí seja um argumento para distinguir a histeria de um Sim, também, também, é, também. porque Eu acho que também, dizer que o médico se sente leigo e, portanto, ele não entende isso, já é dizer que, fugindo da alçada do médico, não se enquadra em sintomas orgânicos. exato, exatamente, exatamente. Mas é uma observação bem interessante, né, que ele faz aqui, né? Cada um no seu quadrado, né? Mais ou menos isso, né? Também. Os histéricos ficam assim privados de sua simpatia. Eles o consideram como transgressores das leis de sua ciência, tal como os crentes consideram os hereges. Julga-os capazes de todo mal. Acusa-os de exagero, de simulação. Pune-os com lhes retirar o seu interesse. Dr. Brouwer não mereceu certamente censura com relação a seu paciente. Embora não pretendesse no princípio curá-la, não lhe legou, entretanto, interesse em simpatia, que lhe foi provavelmente facilitado pela elevada qualidade de espírito e de caráter da jovem, das quais ele nos dá testemunho na história clínica que redigiu. Sua carinhosa observação proporcionou-lhe, bem logo, a caminho que lhe permitiu prestar à doente os primeiros auxílios. Havia-se notado que nos estados de absência, alteração da personalidade acompanhada de confusão. Deixa eu só colocar aqui um. Quando a gente vai relendo o texto, começa a aparecer mais coisa, né? Aham. Cos- Costumava a doente murmurar algumas palavras que pareciam relacionar-se com aquilo que lhe ocupava o pensamento. O médico, ao notar essas palavras, colocou a moça numa espécie de hipnose e repetiu-as para incitá-la a associar ideias. A paciente entrou assim a reproduzir diante do médico as criações psíquicas que tinham dominado nos estados de absência e que se haviam traído naquelas palavras isoladas. Eram fantasias profundamente tristes, muitas vezes de poéticas belezas, devaneios, como poderiam ser chamados, que tomavam habitualmente como ponto de partida a situação de uma jovem à cabeceira do pai doente. Depois de relatar certo número dessas fantasias, sentia-se ela como que aliviada e reconduzida à vida normal. Esse bem-estar durava muitas horas e desaparecia no dia seguinte, para dar lugar a uma nova absência, que cessava, do mesmo modo, pela revelação da fantasia novamente formadas. É forçoso reconhecer que a alteração psíquica manifestada durante as absências eram consequência da excitação proveniente dessas fantasias intensamente afetivas. A própria paciente, que nesse período da moléstia só falava em inglês, deu a esse novo gênero o tratamento de nome de talk cure, cura pela fala, qualificando também por gracejo de Charming Sweeping, Chimney, limpeza chaminé. Oi? chimney sweeping. Chimney Sweep, isso mesmo. Vou colocar aqui. É interessante, porque sabe uma coisa aqui que dá para se pensar muito? Eu estava até falando esses dias com uma pessoa de fora do grupo ali, é que você perceba como a dialética ela está embutida também na própria na terapia, né? Hum, É, se você fala cura pela fala, é justamente isso que Sócrates já fazia, né? Que Platão coloca nos diálogos. É uma espécie de cura também, né? sim. Pois é, cara. Você que tá falando dessas paradas, eu tô pensando aqui com meus botões, velho. Você já devia ter pensado em tudo aqui que eu tô falando mesmo, velho. Você tá aí no ramo de educação física, você deve ter encontrado esses problemas e tá tentando resolver, né? Sim, sim. E é interessante que quando você fala, vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o texto, mas que eu percebo bastante, já que você falou de educação física, muitos clientes, muitos alunos chegam muito estressados fisicamente. Então, conforme eles vão treinando, vão alongando
e também vou encurtando os músculos, né, fazendo uma contração e relaxamento, só por causa disso, também você também tem uma certa diminuição de tensão e até também tem uma a pessoa começa a falar melhor com você, começa a comunicar melhor com você com o complemento do exercício físico. Verdade, cara. Pô, eu vivi isso esses dias. Você, eu vi que você gosta de corrida, parece, né? Uma coisa assim. Corrida? Como assim? Corrida, você não gosta de corrida? Correr. Não, não. Eu Você treina alguma coisa? Você treina alguma coisa? tô pulando corda. Tipo, comecei faz, o quê? 2 semanas? Hum. É, mas 2 semanas, quer dizer. Eu voltei a fazer exercício físico. Ah, legal. Você pode perceber que pós você fazer um exercício físico um pouco mais intenso, você já tem uma diminuição de tensões dentro de você e que pode isso auxiliar na hora da terapia também, viu? Sim, sim, E é interessante, né? sim. É. Eu queria entender isso que você falou da dialética, cara. Porque em Platão, Olha só, se você pega assim, o que são os diálogos platônicos? sim, São uma espécie de cura pela fala, porque você alinha um sistema ali de, até o próprio ali, só que você vai passando uma certa anamnese, ele vai trazendo certas coisas ali que vão ficando mais claras ao longo do diálogo, né? Se você pega ali os diálogos ali da própria República, ali no comecinho ali do livro ali, né? O 1 e 2. Então você tem ali uma pessoa que está, porque ignorância também é uma certa doença, se você for parar para pensar, né? Até o próprio Platão vai falar isso, né? E quando você começa a trocar essa ideia, a trocar essa, fazer essa dialética, né? Essa conversa, também vai tirando a pessoa da ignorância, também vai de algum jeito curando ela, né? Tem até um diálogo, qual que é? Eu acho que é o Crato, não lembro agora qual que é. sobre a linguagem, né? Isso, mas não é esse, é um outro, que também, não sei que eu não lembro agora, que o Sócrates meio que cura uma pessoa lá de dor de cabeça, uma coisa assim, depois eu vou procurar. Criton. Qual? Criton. Criton. E acho que é Criton, acho que é Criton. Então você vê, tá, é novo, mas não é, né? Sim, Entendeu? Esse sim, conceito de cura pela fala é novo, mas não é. Já tá lá sim. nos gregos, né? Já tá lá nos Cara, antigões. você acredita que São Tomás ele falava que isso tá em alguma das questões do De Veritate? Ele fala que é possível você controlar suas emoções por colocar o pensamento em outras direções. Hum, E assim, né, se você toma o que é a dialética platônica, nesse sentido que você falou, né? Você percorre várias ideias e a partir do momento que você percorre essas ideias, sei lá, que a gente viu no Fedon, acho que você não estava, Fedro, que a gente viu no Fedro. Fedro, Ah, esse eu acho que eu tava no Fedro. tava Eu acho que eu tava no Fedro. Eu só não lembro do diálogo, mas acho que eu devia estar sim. no Fedro, cara, no final, o assim, o Sócrates, mas Platão, ele vai Ah, falar que a dialética é você saber a distinção entre as coisas, mas saber ao mesmo tempo o quanto essas realidades estão unidas. exatamente. Então, assim, se você toma esse conceito de dialética platônica sei lá, você já sabe que aí você está percorrendo ideias, né? Mas se é isso mesmo que Platão faz que Sócrates faz no Criton, então essa esse percorrer as ideias, saber essas distinções e saber a união entre conceitos, já que no Criton há uma mudança de um sentimento, esse percorrer várias ideias altera os nossos sentimentos, né? Uhum, sim. Então, é, Tem um diálogo também, que eu não lembro o nome, que o Sócrates encontra lá uma pessoa que está indo processar o próprio pai. Você lembra? Acho que é sobre a justiça, não lembro o nome do diálogo.
faz tempinho que eu não pego Platão, e daí ele convence, eu não lembro, ele viu lá o pai maltratou o escravo, daí o filho vai lá e fala assim, vou processar o meu pai porque ele maltratou o escravo. E daí só que você vai lá e fala, mas o que é justiça? E começa a dialogar com ele também e vai mudando também o pensamento dele. Aí ele deixa de sentir isso pelo pai. É, se eu não me engano, deixa. Se eu não me, depois eu vou procurar qual que é o nome desse diálogo, daí eu mando no grupo também. Pois é, velho. Eu acho que tanto isso que São Tomás está falando que você mudar os pensamentos muda o sentimento. E A mesma coisa acontece em Platão e a mesma coisa acontece em Freud. você É vê. massa. E tem um outro cara que o Estevam comentou, Fedon, uma coisa assim, é um nome diferente, é parecido, mas é diferente. Assim. Que ele já fazia meio que psicanálise, ele já meio que ele punha a pessoa deitada e falava para a pessoa explicar o sonho dela, entendeu? Mas eu não Sim. achei muita referência, ele já meio que fazia isso já, lá na época dos gregos lá. Inclusive, se eu não me engano, Platão mandou queimar os livros dele, hein? Olha a fofoca aí, hein? Essa eu não esperava, né? Não, essa não. Então, eu lembro que eu vi alguma coisa assim, depois eu vou ver também achar. Tem que procurar esses caras Sim, aí, mandando. pior que faz sentido, velho, porque a Platão na academia era meio assim. Pô, o cara era rígido. Você não entre aqui se não for geômetra. Então, Tipo, a matemática para os caras era, pô, a ciência mais excelente. sim, Então, faz muito sentido que a Academia de Platão tem esse rigor, assim. pois é, você vê. Então, aí parece que ele mandou queimar os livros desse cidadão aí, eu não É, esqueci o nome. Mas você vê como o negócio vai se encaixando, né? Você vê que não é uma novidade, né, o psicanálise, né? Porque as bases da terapia, elas estão também na filosofia. Não tem como a gente fugir disso, né? é. Que você acha disso? Uma Eu perdi a polêmica. atenção, cara. Eu fui olhar outra coisa aqui. Você fala de novo? O que eu disse foi que a base da terapia são mesmo as bases da filosofia. É, eu tô em dúvida. Eu tô em dúvida. Vamos lá. Assim, o que esse último trimestre aqui da faculdade de filosofia, Hum, eu estudei a passagem da filosofia do início do final do século XIX para o hum, início do século XX. Então, tipo, era uma parada assim, eram os neocantianos e tinha. São os neocantianos? Era basicamente só os neocantianos, cara, uma discussão entre os neocantianos e eles estavam discutindo o estatuto epistemológico das ciências humanas. hum, Aí eles estavam estudando, por exemplo, o estatuto do conhecimento, da linguagem, da gramática, e o quanto essas coisas se unem, e também o quanto isso tá ligado às expressões da vida humana. hum, Estava estudando essas paradas, e ali nesse meio tinha esses fenomenólogos, assim, esses cientistas que, sim, estavam no meio da filosofia, mas também não estavam, sim, tipo, como é que é o nome do cara? Wundt, e esses caras. Tinha também os fenomenólogos antes de Husserl, né? Gente que queria descrever a experiência do conhecimento, a experiência, porque a experiência para isso no contexto para fundamentar a epistemologia. Eles queriam fazer isso para fundamentar a epistemologia. E tem o Brentano, tem essas coisas. Então, assim, eu acho que tem uma relação, mas talvez dizer que a, alguma teoria, algum método filosófico seja o fundamento da psicologia, aí eu acho mais difícil. Aí eu acho mais difícil. vamos lá, então, já que tá bem divertido, né? Bora, Olha, começa. ó, vamos lá, vamos pensar aqui. Qual que é a base da, qual é a grande frase de Sócrates? Noche TY, O que significa? conhece-te a ti mesmo. Obrigado. Você entendeu? É Oi? justa.
É justamente isso justamente isso que, por exemplo, a gente está buscando aqui. Não conhece ti mesmo. Sim. É aí que está o grande lance, que eu acredito que, por isso que eu falei que tem a mesma base. Porque o que é terapia? Justamente você é um método também de você também se conhecer a si mesmo, né? Assim como Ah, a filosofia também traz essa coisa, esse recurso também de conhecer os outros, mas reconhecer a si mesmo, entender a si mesmo, entender os outros, entender o quem eu sou, o que eu devo ser, o que eu não devo ser. Então é uma coisa bastante, por isso que eu falo que essa base ela tá meio que junta, sabe, em certos aspectos. sim. Cara, o que você falou aí, velho, você falou assim que a filosofia é conhecer a si mesmo e o quanto isso está em Sócrates. Sócrates tem aquele dito, né, que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Perfeito. Então, essa filosofia de Platão também tem que ser. Calma aí, me fugiu a ideia. Fugiu a ideia. Continua aí, me fugiu a ideia. Mas você entendeu? É por isso que eu falo que esse Pô, princípio, é porque, deixa eu só falar outra coisa que eu acho que tem conexão. pá, Por pode exemplo, falar. a filosofia de Kant é um exame da consciência, da vontade. Tipo, tem um professor que ele diz que a Kant é um. Ele faz um paralelo entre Kant e a fenomenologia, Hum, e, tipo, ele diz que basicamente a filosofia de Kant se baseia em constatações, assim, constatações a respeito do pensamento, da vontade e tal. Por exemplo, em relação à razão, a constatação factum da hum, razão que chama é o fato de que a gente tem algum conhecimento de fato. Por exemplo, a ciência, né? A ciência é um factum da razão. sim, Então, você parte do pressuposto que você de fato conhece e ele examina essas partes, essas condições, examina essa realidade, o que é o conhecimento. Aí na filosofia prática ele parte do factum da razão prática, que é a liberdade. Então, parte desse hum, pressuposto, a gente é livre. E a partir daí ele tenta. Então, assim, a filosofia de Kant tem essa qualidade, então. interessante. Eu quero ver se mais pra frente eu pego o Kant para destrinchar um pouco, né? Porque eu acho que é importante, tem muito para agregar, né? Muito para agregar. Sim, porque isso aí, cara, está conectado ao neocantismo, com certeza. O neocantismo estava ali na Alemanha, pô, é tudo vapor. Sim, com certeza. Mas você entendeu meu ponto de vista agora do que eu estou tentando Não, não, faz sentido. faz Faz sentido. sentido? Pode. Vamos ler mais um parágrafo. Deixa eu ver só quanto. Deixa eu ver. Vamos ler mais uma até o finalzinho aqui. Daí a gente já verificou-se logo, como por acaso, que limpando-se a mente por esse modo, era possível conseguir alguma coisa mais que afastamento passageiro das repetidas perturbações psíquicas. Pode-se também fazer desaparecer sintomas que, quando na hipnose, a doente recordava com exteriorização afetiva a ocasião e o motivo do aparecimento desses sintomas pela primeira vez. Tinha havido no verão uma época de calor intenso e a paciente sofria de sede horrível, pois, sem que pudesse explicar a causa, viu-se de repente impossibilidade de beber. Tomava na mão o cobiçado copo de água, mas assim que eu tocava com os lábios, repeliu o hidrofoba. Nesse pouco segundos, ela se achava evidentemente em estado de absência. Para mitigar a sede que a martirizava, vivia somente de frutas, melões, etc. Quando isso já durava perto de 6 semanas, falou, certa vez, durante a hipnose, a respeito da sua dama de companhia, inglesa de quem não gostava, e contou então com demonstração de maior repugnância que, tendo ido ao quarto dessa senhora, viu bebendo num copo o seu cãozinho, um animal nojento. Nada disse por polidez. Depois de exteriorizar energeticamente a cólera retida, pediu de beber, bebeu sem embaraço,
grande quantidade de água e despertou da hipnose com um copo nos lábios. A perturbação desapareceu definitivamente. É interessante, né? Essas âncoras, né? Você já estudou um pouco de hipnose, Luiz? Não, não, nada. Então, tecnicamente seria uma âncora, né, que a pessoa tem. Porque você tem que lembrar também que nesse texto aqui, o próprio Freud, ele não era um bom hipnólogo, né? Tanto é que ele larga depois da hipnose e depois ela desenvolve, né? Desenvolve bastante. Então aqui ele está falando meio que praticamente de uma ancoragem, né? Que fica meio no inconsciente da pessoa, ele vai tentar trabalhar isso, não conseguiu, porque eles não tinham recursos igual hoje temos, de hipnose, que você consegue fazer hipnose muito profundas, a ponto até de fazer cirurgias. Já ouviu falar disso? Cirurgia com hipnose? Tipo, você faz a hipnose e a pessoa não sente nada. É, totalmente. Saquei. Isso é usado muito por dentistas, né? Que a pessoa não pode tomar anestesia, aí vai o hipnólogo lá e faz e apaga a pessoa até terminar a sessão e a pessoa sai quase sem dor nenhuma. Entendi. É Só sai uma. com a dor depois, né? Oi? Tipo, só sai com a dor tipo, da ferida fechada, né? É, só diminui bastante a dor. É um recurso muito interessante, né? Eu estou até estudando bastante hipnose, porque hoje em dia está bem diferente, né, da época de Freud, né? Evoluiu muita coisa, muitos níveis. Hipnose para parto, hipnose para cirurgia, sabe? Hipnose para até dor de cabeça, assim, diminuir, dor de dente, dor crônica. Tem muita coisa que se faz com hipnose hoje que é bem interessante, né? Eu, por exemplo, assim, não acredito em nada de vida passada que o pessoal faz, né? Ah, regressão ao passado. Não acredito nessas coisas, né? Respeito a quem acredita. Mas, assim, a hipnose é um recurso interessante e é bem simples de ser feito, né? Mas, tanto é que ele está usando aqui. Depois vai evoluir e vai ajudar nos traumas. Mas aí já é outra linha de pensamento. Sim, sim. Deixa eu ver. Nossa, tá longo o bichinho aqui, hein? Vamos mais um parágrafo e já tá bom por hoje. Pô, esse aí é Oi? um, Não entendi. mais um? Vamos só, mais um, só esse aqui, daí dando uns 50 a gente... Permita-me que os detenha alguns momentos antes dessa experiência. Ninguém até então havia removido por tal meio um sintoma histérico, nem penetrado tão profundamente na compreensão da sua causa. O descobrimento desses fatos devia ser de rica consequência, se confirmasse a esperança de que os outros sintomas da doente, e talvez a maioria, se houvessem, originado do mesmo modo pudesse ser suprimido, para verificá-lo. Brouwer não mediu esforço e pesquisou sistematicamente a patogenia de outros sintomas mais graves. E realmente era assim. Quase todos se haviam formado desse modo, como resíduos, como precipitados, se quiserem, de experiências emocionais que, por essa razão, foram denominadas posteriormente traumas psíquicos. Está começando a ficar interessante no texto, né? E o caráter particular a cada um desses sintomas se explicava pela relação com a cena traumática que o causaram. Eram, segundo a expressão técnica, determinados pelas cenas cujas lembranças representavam resíduos, não havendo já necessidade de considerá-los como produtos arbitrários ou enigmáticos da neurose. Registremos apenas uma complicação que não foram previstas. Nem sempre era um único acontecimento que deixava atrás de si sintomas. Para produzir tal efeito, uniam-se, na maioria dos casos, numerosos traumas, às vezes análogos e repetidos. Toda essa cadeia de recordação patogênica tinha então de ser reproduzida em ordem cronológica, e precisamente inversa, as últimas em primeiro lugar e as primeiras por último, sendo completamente impossível chegar a primeiros traumas, muitas vezes mais ativos, saltando sobre os que ocorreram posteriormente. Você vê que Freud ele vai pegar Brouwer, né? Freud vão pegar justamente assim, do presente para o passado, né? Eles trabalham muito o passado, eles não trabalham muito do presente para o futuro, né? É uma característica deles também, né? Não sei. Eu acho que não, cara. Hum, Porque
as aulas de psicologia que eu tive, de psicanálise, Hum, o professor falava que tipo, sobre os três momentos da psicanálise. Você tem o recordar, o repetir e o elaborar. Então, o recordar é essa primeira parte. uhum, O repetir é quando a pessoa toma consciência desses acontecimentos, né? Ela toma consciência de si, dos próprios erros, dos erros, né? Dos sentimentos errados e tal. Sentimentos bons, sentimentos que ela devia ter, sentimentos que ela não devia ter, etc. Aí vem o elaborar, que é quando pô, depois de perceber isso, aí ela vai, como é que eu posso dizer? Quando a gente olha esses acontecimentos, a gente não tem uma visão clara, sei lá. A gente, sei lá, como é que eu uso essa experiência? Tipo, quando você descreve uma história, né? Você sabe o que aconteceu ali, mas você não sabe direito explicar o que que é. uhum. Você, por exemplo, você não consegue entender ali que tem uma ordem lógica, que tem uma, sei lá, como é que eu posso, não é exatamente uma ordem lógica o que eu falo, mas é quando você, tipo, quando você separando cada conceito e vendo sabendo que eles são separados, mas sabendo o quanto eles se unem, aí você consegue olhar com clareza. Você já teve essa experiência? Hum, eu acho, não me lembro agora, pode ser que eu tenha tido, né? Por Mas você exemplo, tá falando do passado, certo? sim, por exemplo, quando você viveu alguma coisa, sei Hum, lá, viveu alguma coisa que você não sabe explicar. Assim, você sabe que você viveu aquilo, mas, sei lá, você. você sente que viu aquilo, é isso, seria? Não, por exemplo, pega aí, você é adolescente, você sentiu alguma coisa pela primeira vez, você não sabe explicar. Hum, A gente tem essa sensação, tem essa experiência, né? sim. Então, sei lá, você experimentou. Tava falando com os amigos aqui, uma parada que eu fiquei na cabeça por um segundo, que é a gente, homem, a gente tem essa dor. Por exemplo, a gente queria muito viver com uma mulher e tal, mas a gente vê essa mulher com outro cara. Tipo, ela Uhum, vai com outro cara. Isso é ruim. Tipo, sim. pra mim, isso é uma das piores dores que um homem pode ter. Então, tipo, sei lá, você olha essa experiência, você não sabe explicar. Mas aí, quando você é organizar, quando você pega essa experiência e você escreve as partes dela e o quanto essas partes se unem, fica claro. Fica claro. Não é? Já teve essa experiência? Pode ser que eu tenha tido, eu não tô lembrando de cabeça, mas eu devo ter tido alguma coisa parecida assim. Você vai organizando, né, as coisas, né? Tipo, você vai colocando as ideias. Por exemplo, é nesse caso, né, de você ter essa experiência, você simplesmente lembra. Você simplesmente tem uma imagem ali. Mas aí, quando você pega essa imagem, você sabe, bom, essa realidade aqui, por exemplo, tem a mulher lá que eu realmente queria me casar, tem esse aspecto, mas também tem o aspecto dela casar com outro cara e aí, por exemplo, você liga isso ao mesmo tempo com o sentimento ruim que você tem. No final, você explica tudo isso com uma só realidade, que é o fato de você se sentir mal consigo mesmo por você não ter conseguido Ah, esse bem que você tanto deseja, sabe? sim, 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 entendi. Entendeu? Entendi. É, fica uma coisa meio. Você não conseguiu chegar no objetivo que você tinha em mente. Uma coisa mais ou menos isso, né? Você tem Tipo, uma esperança. você tem aquela experiência, mas você não conhece, entendeu? Sim, sim. É uma coisa interessante. Eu acho que é mais ou menos por aí também, viu? Organizar as ideias do passado, recordar melhor e trabalhá-las, né? É o recordar, repetir, elaborar. Recordar, exatamente. Muito bacana, Luiz, muito bacana as tuas contribuições aí. Eu Beleza. vou aqui para a gravação aqui. Pô, foi muito legal, hein, meu. E aqui 15 dias a gente tá de volta. Quer dizer, acho que só no que vem, né? Eu acho. Beleza.